Muito bem, nesse momento a aula está sendo gravada, então a gente, por lei aí, é obrigado a estar comunicando a vocês, né? Quem houver alguma restrição, por favor, se retire da sala. Vamos ver se tem mais algum comentário. Não, nenhum comentário. Então, vamos lá. Bom, todo esse material foi produzido pelo Luiz Farcas, eu tenho ajudado nas revisões aí ao longo dos anos, né? O professor Farcas aí já ministrava esse curso muito antes aí de eu começar a dar aula na ETEC. Então, ao longo do tempo, a gente foi modelando, foi trazendo novidades, foi apresentando de formas diferentes, né, esse mesmo conteúdo. Então, hoje aí, esse material ele vem o nosso nome. A possibilidade de utilização desse conteúdo, a gente sempre recomenda aos alunos, né? O compartilhamento da informação sempre é autorizado. O que a gente sempre pede, né? Assim como a gente faz isso, quando eu estou usando uma referência de alguém, a gente dá os créditos às pessoas aí que produziram, que fizeram uma pesquisa, que usaram esse conteúdo. Mas da minha parte, pelo menos, eu não tenho nenhuma restrição em termos de compartilhamento, em termos de estudo. Se você quiser orientar algum colega, né, com esse conteúdo que a gente vai estar ministrando, seja um replicador, tá? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Quando a gente fala de CLP, a gente remete à questão da automação industrial. E quando a gente fala de automação industrial, normalmente as primeiras imagens, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É o robozinho no chão de fábrica, principalmente no que a gente chama de indústria automobilística, né? São veículos sendo produzidos, são um valor agregado ao produto, né? Considerável valor agregado ao produto, produtos caros, com repetibilidade, com qualidade, ou seja, quando se fala de automação, isso não é de hoje, né? Isso já vem sendo pensado aí no milênio passado, aí século XVIII, basicamente. Uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Isso é um fato. Nós trabalhamos com automação para que realmente esta máquina possa fazer o trabalho de várias pessoas. A questão é, nenhuma máquina vai poder fazer o trabalho de um homem em comum. Como não fazer o trabalho de um homem em comum? O que seria esse homem em comum? Tá? A gente faz um adendo nesse início de curso, colocando os pesos e medidas em cada uma das funções, né? Um CLP hoje, que você compra de mercado, ele cabe, né, gigas de programa, ele tem N funcionalidades, N técnicas de inteligência artificial, né, a pseudo-inteligência artificial que a gente chama aí, lógica fuzzy, PID, redes neurais, tem várias técnicas e várias nuances que podem ser utilizadas no equipamento desse tipo. Que podem ser utilizadas num equipamento desse tipo. A grande verdade é, quando eu compro uma caixinha dessa, eu instalo num painel elétrico e energizo esse painel, essa caixinha não faz nada. Por que essa caixinha não faz nada? Porque ela ainda não foi programada. Porque alguém por trás desse processo como um todo ainda não deu a inteligência que o processo necessita. Então, isso tem que ficar muito claro para vocês desde já, né? Desde a primeira aula. A automação, ela só vai ser inteligente, ela só vai ser produtiva se um desses homens em comum estiver por trás desse processo, de forma a ser capaz de traduzir as necessidades do processo de uma forma síncrona dentro de um equipamento desse tipo. Tá? Comprei a caixinha, botei no painel, essa caixinha não vai fazer nada se ela não for programada.
Existe ainda, né, o paradigma de que a automação ela tira o emprego. E isso todo semestre, toda turma, vários alunos me questionam: pô, professor, mas eu vou trabalhar com um sistema que vai tirar o emprego de uma pessoa? Até os anos 2000, né, a média de remoção de vagas de operação com um sistema automatizado, ela girava em torno de 8 a 10 pessoas, tá? Então, o empresário que colocava uma máquina automatizada no chão de fábrica, a consequência era a demissão de 8 a 10 pessoas na média. Não necessariamente só na fábrica, mas na cadeia produtiva, tá? Isso na década de 2000. E hoje, como é que está isso? Alguém faz ideia? Estudos indicam que é o seguinte, para cada máquina automatizada, hoje, são gerados novos 6 postos de trabalho. Espera aí, o que mudou tanto, então, dessa tecnologia antiga, lá da década de 2000, para o sistema de hoje? A quantidade de sistemas automatizados, a, o nível de detalhamento técnico desses sistemas. Esse sistema automatizado, ele tem que ser montado, precisa de profissional. Ele tem que ser configurado, eu preciso de profissional. Ele tem que estar instalado em uma rede de comunicação, eu preciso desse profissional. Pode envolver robôs, eu preciso desse profissional. Então, existe toda uma cadeia produtiva que hoje ela é muito específica para que eu tenha um sistema automatizado como um todo, tá? Então, hoje, uma máquina automatizada no mercado, ela gera esses 6 novos postos de trabalho. É o mesmo posto de trabalho que ele tirou lá atrás? Não. Quais são os postos de trabalho que são desativados num sistema automatizado? É aquele famoso apertador de parafuso, né? O descascador de fio, o colocador de roda. Se você analisar esses postos, né? E analisar a capacidade do nosso cérebro, a nossa capacidade de desenvolvimento de soluções. Vocês acham que o ser humano foi feito para apertar parafuso? Né? Para colocar roda na posição correta? Para descascar fio? Né? Isso é o que a gente chama de subemprego. Né? Esse mecanismo repetitivo que vai te dar uma tendinite, que vai estragar teu braço, que com 40, 45 anos de idade você não consegue fazer mais nada. Isso é subemprego. Tá? Então, quando a gente fala de automação industrial, hoje a gente já fala de tecnologia de ponta, de usar a massa encefálica para realmente resolver problemas, né? Usar nossa capacidade cerebral de bolar novas ideias, criar novas soluções para que esse nosso cliente final seja cada vez mais competitivo, né? Que eu consiga entregar com maior velocidade, com maior qualidade, com maior destreza esse produto acabado, num processo automatizado. Então, hoje, a automação industrial, ela foca exatamente nisso, né? Em cada um desses segmentos que eu comentei com vocês, é um novo posto de trabalho, é uma nova possibilidade existente de recolocação de trabalho, tá? Não só, volto a dizer, né? Não só como mão de obra para restrita, mas sim de mão de obra especializada. Cada vez mais a gente precisa dessa mão de obra especializada no mercado. Tudo bem? Então, esse é o universo que a gente começa a discutir, começa a entrar hoje nessa aula. Mas para a gente falar de como que está hoje, eu preciso entender um pouquinho de como que era antes desse momento que a gente vive hoje. Tá? E por isso a gente sempre começa essas aulas aqui
com algumas informações aí numa base histórica de trabalho. Tá. E antes do CLP, o que existia? Alguém faz ideia? Vamos lá. Antes do CLP existiam o quê? Painéis a relé, quadros elétricos, né? Eram painéis eletromecânicos, que a gente denominava isso. Então, você tinha um quadro elétrico com vários relés, e esses relés definiam aí a interligação muito próximo com aquilo que vocês viram em comandos elétricos, acredito eu. Quem que deu comandos para vocês? Garuti, Nivaldo? Nivaldo e o Marcelo. Marcelo. Tá. Então, vocês chegaram a ver alguns comandos de intertravamento, lógica de selo, partida estrela triângulo. Sim ou não? Sim. Sim, professor. Exatamente. Então, essa forma de você definir qual é a lógica de partida de estrela triângulo, você tem os elementos eletromecânicos, os relés ali, e ele só vai fazer a função se você montar, né, a interligação dos pontos corretamente. Né? O que define a lógica de programação ali? A forma como você interliga esses fios entre um relé e outro, entre uma botoeira e a bobina auxiliar, né? Entre o relé de proteção e a bobina de contato normal fechado. Então, a mecânica que você utilizou para fazer aquela montagem é o que define a sua lógica de funcionamento do quadro elétrico. Ok? Então, antes da existência dos CLPs, como é que se fazia a automação? Exatamente daquela forma. Comandos elétricos, né? Relés eletromecânicos, contatores para os elementos de potência, relés de lógica, relés temporizadores, relés de contagem. Tudo isso que a gente executa nas lógicas hoje em dia, né? Na década de 60, era feita com relés. Era feita em painéis eletromecânicos. O relé não é de todo ruim, ele tem os seus prós, né? Mas para isso, vamos entender direitinho. Todo mundo sabe o que é um relé ou não? Já pegaram um relé na mão? Já viram um relé em mãos ou não? Se não viram, vão ver, que o TCC está aí, né? Vocês vão ter que montar um projetinho aí que vai usar provavelmente algum relé no caso. Essa aula, normalmente essas primeiras aulas, a gente sempre trazia, né, material para que vocês pudessem vislumbrar isso daí. A gente precisa dar um jeito de enriquecer essas aulas, mas ainda não estamos podendo. Mas, basicamente, o que é um relé? Ele é um dispositivo eletromecânico. Por que eletromecânico? Existe uma bobina elétrica que, uma vez passada uma corrente entre o F e o G, aqui, ó, entre esses dois fios, ele cria um campo eletromagnético aqui, ó, no topo dessa bobina. Quando esse campo eletromagnético é criado, existe uma atração normal dessa chapinha móvel, dessa chapinha CD, em relação ao fluxo aqui, ó, em NA, uma atração da bobina dessa chapa, desse contato elétrico. Quando essa chapa ela é atraída, o contato entre C e F ocorre. Então, a energia vai fluir do ponto G até o ponto E, enquanto essa energia permanecer aqui nessa bobina. Tá? No momento que eu desligo a energia da bobina, eu desligo o fluxo eletromagnético. Quando desliga o fluxo eletromagnético, a mola entra em ação e faz o tracionamento, ó, através do elemento alavanca, o momento de alavanca aqui, ó. E com esse tracionamento, ele abre o contato elétrico entre o ponto C e o ponto F. Abrindo esse contato elétrico, o que ocorre? A corrente não flui mais do ponto G em relação ao ponto E. Dessa forma, eu desligo o contato. Então, essa aqui é a introdução básica, né, do funcionamento de um relé eletromecânico. Tá? Ah, mas e o contator, professor? Como é que funciona? É algo muito parecido.
né? Só que o contator, eu costumo falar que o contator ele é um relé metido a besta. É um relé com alta capacidade de corrente, de passagem de corrente, né? De gestão de carga, né? Enquanto que esses relés de baixo consumo, eles têm baixa capacidade de transferência de corrente elétrica, tá? Então, contator para elementos de alta corrente, relés para elementos de baixa corrente, tá? Mas o princípio de atração e o princípio eletromecânico é muito parecido entre os dois dispositivos, não tem muita diferença. Ok? Então, nesse nosso universo de 1960, era isso que acontecia. Tem um questionamento aqui, deixa eu entender aqui. Poderia entrar no lugar dos relés os fusíveis rolha, que queimavam e interrompiam o fornecimento de energia. Ok. Um fusível, ele é definido por um elemento de proteção, tá? Um fusível, ele faz o quê? Ele protege as minhas cargas, ele protege o meu circuito elétrico. E um relé, ele é um elemento de manobra. A gente costuma chamar de elemento de manobra. Por quê? Ele permite ligar ou permite desligar determinada coisa, né? Ele é um elemento reversível. Em um determinado instante, ele garante um contato elétrico. Em outro instante, ele pode não garantir mais esse contato elétrico. Elemento de manobra, liga, desliga. Um fusível tem a opção de ligar e desligar ele ou não? Não, né? Não. Uma vez que o fusível rompe a carga máxima permitida de passagem por ele, ele vai ficar rompido. Ele não é um elemento reversível. Então, como ele não reverte automaticamente, ele não é um elemento de manobra. Ele é considerado um elemento de proteção. Se a gente pegar um disjuntor residencial, ele é um elemento de manobra ou um elemento de proteção? Proteção, né, professor? Peraí, mas não tem uma chavinha, liga, desliga? Tem essa Tem uma chavinha, liga, sim. desliga, não tem? Sim. A questão é, esse liga, desliga não depende de uma interação humana? Sim. Ou seja, seria a mesma coisa que eu ir lá remover um fusível e colocar um fusível novo? Então, o disjuntor, Sim. apesar dessa manobra que ele permite, ele também é considerado um elemento de proteção. Uma vez que haja uma sobrecorrente, ou uma vez que haja uma corrente de curto, o elemento desarma. E ele só vai voltar a operar quando você for no quadro elétrico e fizer o rearme do dispositivo. Tá? Para você ter certeza de que você não está fazendo cagada, não vai pegar fogo em nada, então você pode ir lá e fazer o rearme. No nosso caso do relé, do contator, não. Coloquei energia, armou. Tirei energia, desarmou. Coloco energia, volta a armar. Remotamente eu consigo manobrar esse elemento. Eu não preciso ir lá na hora e apertar um botãozinho para fazer o relé funcionar. Ok? Clareou, Marcos? Mais alguma dúvida, senhores? Por enquanto, não. Beleza. Então, por enquanto, o que a gente tem é essa situação, né? Estou ainda em 1960, escutando rockabilly e trabalhando com relé eletromecânico. Painéis de relés. Quais são os prós dos painéis a relés? Estrutura multipolar e contatos intercambiáveis. O que a gente pode definir como estrutura multipolar e contato intercambiável? Um relé, ele possui aquela...
Oi, alguém quer falar alguma coisa? Professor Marcos, desculpa aí, eu não respondo o senhor porque eu estou dentro do ônibus. Não, sem problema nenhum. Eu estou sabendo da situação. Se você quiser comentar alguma coisa, continue escrevendo. Eu estou com o chat aberto aqui e eu consigo acompanhar aqui as duas situações. Tá bom? Você pode se manifestar através de escrita também, não tem problema quanto a isso. Ok. Mas ficou clara a definição do porquê que eu não chamo um relé um fusível de elemento de manobra? Não, ficou assim. É porque o fusível ele interrompe o fornecimento. Você corta energia, você tem que substituir ele. E o relé ele é meio que programável. Ele consegue fazer a função sem ninguém fazer a função de trocar ele de alguma forma. Isso. A ideia é que eu também consiga interromper esse fornecimento de energia, mas de uma forma controlada. Eu escolho a hora que eu quero e que eu não quero que essa energia passe. O fusível não, né? Uma vez que ele rompeu, ele perdeu a capacidade de condução dele. Isso mesmo, Ok? positivo, professor. Ok. Fechou. Segue o jogo. Os demais colegas também que tiverem impossibilitado de falar, ou se assim preferirem, né? Momento de timidez, nunca se sabe, né? Estamos conhecendo agora. Vocês podem estar escrevendo também a sua pergunta, não tem problema nenhum. Eu trabalho com duas telas aqui, então eu tenho uma tela para apresentação, uma tela para o chat de vocês aqui, fica aberto. Mas vamos lá. Painéis de relés versus CLP. Estamos falando dos prós de uma estrutura multipolar e contatos intercambiáveis. Estrutura multipolar. Uma única bobina eletromecânica permite que vários contatos auxiliares sejam abertos e fechados simultaneamente. Tá? Então, se eu tiver um relé do tipo 3NA, 3NF, eu posso chavear uma lâmpada de sinalização, uma sirene e um motor. Tudo isso com um único relé. Por quê? Porque eu tenho vários polos, né? Abrindo e fechando simultaneamente. E isso me permite utilizar contatos auxiliares de um determinado relé para fazer uma outra lógica, né? Um único relé pode trabalhar com 3, 5, 10 lógicas distintas, dependendo da quantidade de contatos que eu vou ter nele. E esses contatos são intercambiáveis, podem ser trocados, né? Relés industriais, você consegue dar manutenção no relé. O que é dar manutenção no relé? O corpo eletromagnético é separado dos contatos eletromecânicos. Eu posso ter um contato gasto, eu removo a cápsula dos contatos e aproveito a bobina que está íntegra. Coloco contatos novos e faço a montagem do dispositivo eletromagnético. E o relé volta a operar. Tá? Ah, professor, mas vale a pena dar manutenção em relé? Tem relé de 500 conto, tem relé de R$1.000. Né? Não estou falando desse relézinho de R$5 de Santa Efigênia. Né? Tem relés que são de grande potência, de grande capacidade de chaveamento de carga. Em algumas situações, vale a pena. Tudo bem, senhores? Tranquilo, professor. O que mais? Isso tudo torna, né, o relé um dispositivo muito flexível. Flexível em que sentido? Ele flamba, né? Você entorta o relé? Não. Um mesmo modelo de relé, ele pode chavear um quadro elétrico onde ele cuida da iluminação de um galpão. Esse mesmo tipo de relé pode cuidar do chaveamento da esteira de transporte de subprodutos. Ou seja, ele não serve para uma única coisa. Ele serve para fazer o quê? Ligar e desligar uma carga de 30 amperes. Ligar e desligar uma carga de 100 amperes. Ligar e desligar uma carga de 5 amperes. Não interessa o que está por trás dele ali no caso. Ele tem a função de ligar e desligar cargas. Onde que eu tenho esse ganho? Eu não preciso armazenar 30 relés diferentes no meu estoque de reposição de peça para dar manutenção na minha planta.
né? Se eu conseguir desenhar uma planta onde todos os sistemas chaveados utilizavam o mesmo padrão de relé, eu reduzo a quantidade de itens diferentes no meu estoque. Eu posso guardar 10 relés ali do mesmo tipo. Por quê? Esse relé é coringa, ele vai servir em qualquer aplicação que eu tenho hoje trabalhando. Tá claro esse cenário? Sim. Um relé pode acionar mais de um circuito ao mesmo tempo, com um único sinal, graças a essa questão do multipolar. Os sinais de saída são completamente isolados e independentes dos de entrada. Sinais de saída isolado. Quer dizer que eu consigo alimentar uma bobina eletromecânica de 24 volts e fazer um chaveamento de carga de 440 VAC? Sim. Ah, quer dizer que eu consigo jogar um 220 na entrada de uma bobina e chavear uma carga de 24? Sim, exatamente. Por quê? Porque existe uma distinção de circuito eletromagnético com o circuito de contatos auxiliares. A bobina que gera o campo eletromagnético não necessariamente tem a ligação com os contatos auxiliares que abrem e fecham com o acionamento dele. Ficou claro isso? Isso é o que a gente chama de isolamento galvânico, né? Ah, como é que está? Esse dispositivo é isolado galvanicamente? O que é o isolamento galvânico? O circuito da entrada está totalmente isolado do circuito de saída. Não existe uma ligação física de nenhum dos polos da entrada com nenhum dos polos da saída. Ah, mas eu posso ter uma bobina de 24 chaveando carga de 24, sem problema nenhum. Mas que existe o isolamento galvânico, existe. Professor, Sim? a automação, então, é utilizada, então, os contatos, então, para acionamento, tudo bobina 24 volts, no caso? O acionamento da bobina, no caso, pode ser utilizado, na sua maioria, tudo 24 volts, então, no caso, seria isso? Vamos lá, né? Estamos no Brasil. A NR hoje define que os elementos de controle sejam todos 24 VDC. Tá? Qual Então, NR é toda essa, bobina professor? de... Oi? Qual NR é essa? É a 12? Agora Eu você acho me que é. pegou. Ou é a 30? É a 12 ou é a 30? Eu não lembro agora, cara. Não, beleza, de boa, tranquilo. Mas o fato é, existe uma NR hoje que define que para painéis de comando, você só pode trabalhar com elementos de 24 volts. Você só vai para a corrente alternada no chaveamento, na parte de potência, né? Na parte de controle, você só trabalha com 24. Então, o teu CLP vai ser 24, os seus relés auxiliares serão 24. A sua IHM que vai ser instalada vai ser 24 volts. Ah, mas o meu motor é 440. Então, lá na ponta, você vai ter um contator que vai ser alimentado por 24 volts e que vai chavear uma carga de 440 volts. Tá? Isso para novas instalações. Hoje, para uma instalação modernizada que está de acordo com o NR. A questão é, Brasil, você vai achar muito painel elétrico ainda chaveando em corrente alternada, né? Você tem uns 220 na botoeira ali. Quando você pressiona a botoeira, você vai ter um 220 ali sendo chaveado. Por quê? Porque o painel a relé do cara ainda é com tecnologia antiga, ainda está desenhado para 220. O cara não modernizou essa planta. Tá? A fiscalização está apertando. Tá? Então, a cada ano que entra, menos empresas aí você encontra trabalhando ainda com tecnologia antiga. Por quê? O que acontece? Né? Os competidores sabem que o cara é relaxado na automação, os caras caguetam. Né? Então, existe denúncia anônima para tudo quanto é lado. Olha, fulano de tal não está cumprindo NR. Então, as empresas estão se vendo no momento de, olha, não tem o que fazer. Tem que modernizar a planta. E muitas vezes é o quê? É pegar um sisteminha que está lá em 220 e passar ele para 24.
Tem muita gente fazendo dinheiro com isso. Então, quando eu falo para vocês, esse curso aqui não é só para o mundo industrial, é para vocês também terem a capacidade aí de estar desenvolvendo o próprio negócio, é fato. Tá? Tem muita gente modernizando sistemas aí. O tal do retrofit, já ouviram falar de retrofit? Agora sim. Né? Ah, mas o que que é? Palavrinha bonita, né? Não sei o que é uma palavrinha de retrofit. O cara pega um maquinário velho, desmonta tudo, põe abaixo a automação dele, lixou, pintou, moderniza a parte elétrica, vende a máquina. Muita empresa, muita gente fazendo dinheiro com isso. Você compra uma máquina por 2.000, você vende ela por 30. Tá? Você tem um custo aí de mais 2.000 que seja para modernizar, para botar a automação dela em dia, né? Engraxou e pôs no mercado, cara. Muita gente fazendo isso. Tá? Então, a modernização de sistemas, ela é uma área que é bem interessante para ser desenvolvida. Tá? Se eu fosse um pouquinho mais novo e a tendinite permitisse, não sei se eu estava na indústria hoje, não. Mas vamos lá. Ok? Respondi os 24, padrão? Por norma, hoje tem que ser tudo 24. Mas quem vai para o batente, quem vai para o front, vai achar muita coisa antiga ainda, com 110, 220 volts. Ok? Ok. A tensão de controle da bobina pode ser consideravelmente menor que a dos contatos, acabamos de falar sobre isso. Um relé pode controlar em sinais em corrente contínua por meio de tensão de corrente alternada e vice-versa, né? 24 pode chavear 440, 220 pode chavear 24. Tantufas. Pessoal de manutenção conhece muito bem a facilidade de uso de um relé hoje no chão de fábrica é muito grande, né? Por mais que você fale o seguinte, professor, mas eu não sei, eu não conheço esse conceito, né, de força eletromotriz, de corrente passando numa bobina e gerando um campo eletromagnético, eu não conheço nada dessa teoria. Tudo bem, mas você sabe que se você colocar energia na bobina, um contatinho vai fechar, e se você tirar a energia da bobina, o contatinho vai abrir. Então, todo mundo conhece relé, o pessoal de manutenção sabe. Vai num mecânico que só conhece, só sabe mexer com Fusca, o cara sabe como funciona o relé. Tá? Quem gosta de Fusca aqui? Levanta a mão, vamos fazer a primeira enquete da noite. Existe alguém ainda que gosta de Fusca, que é a desgraça? Meu primeiro carro, professor. Primeiro carro. Foi o meu primeiro também, cara. Por isso que eu odeio esse desgraça. Professor. 4 pessoas gostam de Fusca na enquete. Lastimável. É por causa da geração, professor. Eu tô ficando velho já, faz tempo, mas tudo bem. Quem que quer comentar aí? O Wellington, professor, palmeirense aqui, ó. Ih, já é Wellington. Deixa eu anotar esse nome já aqui. Wellington Donizete. Apaixonado. Anotado. Tá aqui, ó, caderninho. Wellington Donizete. Você vai trocar essa foto de fundo, né, para vir para minhas aulas? Com certeza, se essa nota for boa. Diga, Wellington. Brincadeiras à parte. Tô sendo gravado, né? Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Mas diga lá. Não, é só sobre Fusca, só. Aqui gosta, hein? Você também gosta de Fusca? Cara, esse pedal virado para baixo, nada justifica aquilo ali, cara. Mas tudo bem. Fusca, você conserta um Fusca com 3 relés, cara. Tem 3 relés naquele carro. Tá? Aí eu vou... Bom, mais para frente a gente fala de automação. Vou dar uma outra referência aí. Você comparar um Fusca com 3 relés, né? Vocês lembram daquele modelo do Classe A da Mercedes?
modelo 2000, 2000 e pouquinho. Fizeram até campanha, quem consegue capotar um classe A? Vocês são dessa época já ou não? Eu tive uma Esse carro, 99. exato, né? Para você analisar a diferença. Esse carro, em específico, ele trabalha com 180 sensores diferentes para que ele funcione. Tem uma rede de comunicação dentro do carro, né? Fazendo um monitoramento de 180 sensores. Então, para vocês verem como que está a tecnologia hoje, né? E se em 2000 eu já tinha 180 sensores, hoje os sensores passam aí de 200 num carro de primeira linha, um carro top. Tá? Isso para um carro. Imagina as máquinas que montam esse carro. Né? Até nas oficinas mecânicas, o pessoal foi obrigado a se modernizar, né? Você tem que trabalhar com um scanner lá, o ODB1, o ODB2, você tem que entender toda a codificação ali do diagnóstico do módulo de injeção do carro, do computador de bordo, né? Ele te dá todas as dicas ali de onde localizar o problema e resolver o problema no carro. Tá? Isso tudo é rede de comunicação industrial, tá, pessoal? E a gente vai voltar a falar sobre isso aí no quarto módulo. Cada coisa a seu tempo, mas só uma degustação. Então, quando a gente fala de manutenção, pessoal de manutenção, todo mundo conhece o relé. E era por isso que esse produto era tão utilizado na década de 60. Né? Os painéis a relés, gerenciando grandes unidades fabris, trabalhavam exatamente com essa topologia. E algumas indústrias aí mais, né, conservadoras ainda possuem muito painéis a relés ainda dentro do teu chão de fábrica. A questão é, sim, importante a gente destacar, né, o baixo custo, um relé de mercado, ele não custa caro. Um relé industrial hoje, ele começa aí na ordem de 50, 100 reais. Um relé decente, né? Se uma indústria não tiver 100 reais para trocar um relé numa manutenção, baixa as portas porque o negócio está feio. Tá? Então, os 100 reais para uma pessoa física, né? Réis mortais como nós, realmente pode pesar aí no caso. Mas para uma indústria, né? Alguém que se propõe a gerar bens de consumo, não ter 100 reais para dar manutenção no equipamento, realmente porque o negócio está feio. Tá? Então, esse custo baixo é relativo, né, para um mercado que usa. Nem tudo é maravilha, né? Então, tem o lado fraco também, tem os pontos negativos que a gente tem que discutir a respeito dos relés também. Tá? São volumosos, espaço é dinheiro. Um único relé, ele ocupa espaço, pessoal? Vamos entender essa frase aqui. O que é volumoso? Um painel a relé, tá? Eu não estou falando agora de um único relé. O que um único relé fazia numa fábrica na Volkswagen? Lá em 1960. Não servia nem de peso de papel. Um único relé não fazia nada, né? Então, os sistemas de automação trabalham com painéis a relés, tá? Um painel a relé, ele é volumoso. Ele tem 2 metros de altura, ele tem 800 milímetros de largura, né? E 600 milímetros de profundidade. Então, são verdadeiros guarda-roupas dentro do chão de fábrica. O que um painel desse fazia lá em 1960? Um único painel provavelmente cuidava da iluminação do bloco. Então, você tinha linhas produtivas com dezenas de painéis desse tamanho. Dependendo do processo, quão complexo, centenas de painéis desse tamanho. Pensa, vocês assistiram aquele filme do Alien? Aqueles ovinhos colocados no meio da sala? Né? Pensa aquilo lá sendo um monstro de 2 metros de altura, quase que 1 metro de largura. E vários painéis desse dentro de uma área. Que o cara podia estar fazendo um estoque, podia estar fazendo produção, mas não, ele tem aquela área
obrigatoriamente ocupada por painéis elétricos na automação dele. Tá? Então, isso era um problema. Espaço sempre foi dinheiro e vai continuar sendo. Falhas intermitentes, difícil de localizar. O que é uma falha intermitente? O que é o termo intermitente? Todos têm ciência do que é intermitente? Uma falha intermitente é uma falha que não acontece de forma regular. O que é uma falha regular? Contou um minuto, falhou. Contou um minuto, falhou. Você tem uma falha por minuto, cravada ali, ó. Você concorda que é fácil você localizar isso? Por quê? Porque você consegue observar no instante que ela vai ocorrer. Você sabe que ela ocorre cravada a cada um minuto. Então, quando tiver 58, 59 segundos, você está observando o processo e você está esperando que vai falhar. Isso facilita a identificação de onde está o problema, quando a falha ela é síncrona, quando a falha ela é regular. E quando ela não é síncrona, ela não é regular. Ela ocorreu a primeira com 1 minuto, depois ela passou 10 minutos sem dar falha. Aí no minuto seguinte ela deu 5 falhas dentro de um único minuto. Ela ficou 1 dia sem falhar. Deu mais uma falha, ficou mais 2 semanas sem falhar. Como é que você acha uma desgraça de um defeito desse? Isso é o que a gente chama de falha intermitente. O que pode causar uma falha intermitente? Estamos falando de relés eletromecânicos, né? Contatos fechando e abrindo. Pensa que um grãozinho de areia caiu bem no lugar do contato elétrico ali. Ó. Ele vai fechar o contato elétrico com esse grão? Não vai fechar, mas de tanto ficar batendo, putz, esse grãozinho sai do lugar e começa a trabalhar de novo. É fácil de achar um defeito desse? Não, né? Então, falhas indefinidas. Né? É muito difícil. E aí você coloca num painel desse que tinha 200 relés lá dentro. 500 relés dentro de um painel desse. Como é que você acha um relé falhando? Mesma coisa por uma agulha no palheiro, né? Eu acho que a agulha é mais fácil. Põe um eletroímã lá e você acha ela. Justamente. Um quadro relé você não consegue. Você não tem ferramenta para fazer isso. Contatos que desgastam. Os contatos desgastam. Espera aí, professor, mas você acabou de falar que você dá manutenção fácil. Né? Você desliga, tira a bobina, tira o contato, põe um contato novo. Não foi isso que eu disse? Ok? Eu tenho uma sequência com 30 relés fazendo um chaveamento de uma peça. Qual dos 30 que está com contato gasto? E outra, uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai gastar. Esse contato vai gastar. Então, a hora que você instalou, você sabe que aquilo lá, em algum momento, ele vai dar problema. Tá? Então, isso é um fato. É mecânico, né? Esse contato é mecânico, não é um contato eletrônico. É um contato mecânico. Interligação de relés, atividade lenta e trabalhosa. Vamos fazer a continha de padaria? Eu falei para vocês aí, um painel, aproximadamente 200 relés. Ok? 200 relés. Se eu contar que cada relé tem aproximadamente, vamos chutar na média, 6 contatos elétricos, tá? 2 de bobina, não, tem que ser 8. 2 de bobina, 6 contatos NA-NF comum. Vezes 200 são 1.600 terminais para serem interligados num painel elétrico desse? 1.600 trechos de fiação que eu vou ter que ligar e desligar em vários locais. Só que desses 1.600 fios, eu vou ter que ter uma anilha de cada lado, eu vou ter que ter um identificador de cada lado, 3.200 anilhas, 3.200 identificadores para ser passados dentro de um quadro elétrico desse.
É fácil fazer isso? É rápido montar isso? Não, nem um pouco. E para ajudar, né, normalmente esse painel ele começa a ser montado no meio do projeto. Então, quando o painel estava lá pela metade, já está quase assim, né? Caminhando para os 60%, eu me desce o engenheiro da planta falando, ó, cara, desculpa, mas tem um erro de projeto ali que a gente vai ter que corrigir agora. Então, esse fio aqui, ó, não passa mais desse jeito, ele tem que passar daquele outro jeito. E aí, a lei de Murphy diz o seguinte, a parte que está errada, obviamente, é a parte que você já montou. E aí você vai ter que ir lá desmontar o serviço que você fez para poder fazer a correção, fazer a nova montagem do projeto do cara. Tá? Longos tempos de parada para verificação e conserto de painel. Um painel parado é um painel que não está produzindo. Quem já trabalhou em área produtiva aí, em produção? É fácil a gente conseguir parar um equipamento na produção? Carlos pode me comentar, o Lucas também vai poder dizer, né? O quão o encarregado fica feliz quando fala, olha, eu vou ter que parar essa máquina. Felipe Nogueira também vai poder reafirmar essa. Riquelme também vai poder corroborar com essa informação. Ou seja, o encarregado fica feliz, né? Quando fala, ó, vamos dar uma paradinha aqui, 2 minutos, e o índice de produção do cara vai lá para baixo, né? O cara fica todo contente com essas paradas aí que ocorrem. Pensa, achar um defeito desse tipo num relé, num painel a relé com 200 relés. Quanto tempo essa máquina vai ficar parada? Tá? E ela ficava parada há muito tempo por conta desses defeitos intermitentes, por conta de vida útil comprometida, ou seja, a mudança de sequenciamento e de intertravamento. Eu mudei a minha lógica de execução. Eu não quero mais que trabalhe o motor A, B, C. Eu quero que trabalhe o motor A, C, B. Mudou a sequência. O que eu tenho que fazer em comando elétrico? Trocar fio? Né? Ainda que nas aulas, eu acredito que vocês tiveram algumas aulas presenciais, você tem o bornezinho, né, com o plug banana para fazer o teste. Mas isso só serve para teste. A área de campos é fio e parafuso, é tudo fixo. Então você tem que dar uma manutenção, você tem que desparafusar, remodelar o fio para a posição correta e parafusar de novo. Então toda essa parte de sequenciamento e ressequenciamento é algo muito complicado também para ser feito nesses painéis a relé. Tão complicado, tá? Que muitas vezes os painéis são desmontados para ser remontados ou até mesmo sucateado. Em algumas situações, vale mais a pena você jogar aquele painel no lixo e começar um painel do zero do que ficar fazendo remendo. Tá? E essa era a realidade lá em 1960. E é para alguns, né, ainda até hoje, realidade. Para que vocês tenham uma ideia aí, por exemplo, né, para ver como a gente não está longe dessa situação, eu acredito que vocês já devam ter ido aí no Centro Velho de São Paulo, ou em condomínios aí que tem alguns anos de vida, um condomínio aí um pouquinho mais vivido, né, digamos assim, onde você entra no elevador e a hora que você está chegando lá no último andar, você começa a escutar uns tec, 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 uns barulhinhos de contato fechando. Por quê? Porque o painel de controle do elevador, ó, tá aqui, ó, esse formato. Tá? Isso aqui é um painel a relé de controle de chaveamento de um sistema de elevador. Tá? Tá limpinho, tá bonitinho, tá? E são painéis que são utilizados até hoje. Por quê? Porque funcionam até hoje. O cara só vai trocar quando? Quando isso aqui não tiver mais conserto. E é assim que funciona. Então vamos fazer um paralelo aqui, né? O que é um esquema elétrico de acionamento de um motor estrela-triângulo? Você tem a esquerda aqui, como é que a gente chama, né? Essa parte da esquerda? É a parte de comandos.
ou controle, e a parte da direita, que é o que a gente fala, que é a parte de potência. Né? O que define o sequenciamento de partida estrela triângulo desse motor? É a sequência ao qual eu ligo o K1, o K2 e o K3. E essa sequência está definida como? A forma como esses elementos estão interligados entre si. Botão de stop, botão de start, relé térmico, contato auxiliar de K1, contato auxiliar de K2 e por aí vai. Ok? Isso daqui é o que vocês viram ou deveriam ter visto lá nas aulas de comando. Ó, tirado lá do livro do Sabino, lá de 2003. Está aqui. Certo? Então, a forma como esse motor vai se comportar vai depender do quê? De como esses acionamentos ocorrerão. E se eu quiser mudar a sequência? Se eu quiser partir em triângulo e chavear para a estrela, eu tenho que mudar todo o sequenciamento que está aqui. Correto? Está claro isso para vocês? Então, quando eu tinha que mudar um sequenciamento, eu tinha que trocar todos esses fios ali interligados dentro de um painel elétrico. Isso que é mudar o sequenciamento em comandos. Como melhorar esse processo? Como tornar um processo mais eficiente? Como mudar um sequenciamento lógico de um determinado processo de uma forma mais eficaz? Sem ter que sucatear painel elétrico, sem ter que sucatear equipamento porque é demorado de achar defeito. Tá? Então, esse tipo de dúvida é o que ocorria fortemente em várias empresas na época, lá nos meados de 60. Né? E uma delas, em particular, né, uma empresinha pequena, uma tal de General Motors, acho que quase ninguém conhece, né, essa empresa americana, é uma empresinha pequena na década de 60. Tá? Em 68, a GM ela resolve encomendar um novo equipamento. Então, ela faz uma junta, ela faz um edital, né, ela descreve o que ela espera receber desse produto e coloca no mercado. E no mercado, duas empresas específicas aceitam trabalhar nesse projeto com a GM. Tá? A GM falou o seguinte, olha, eu banco metade do desenvolvimento desse equipamento. E a outra metade vocês bancam por quê? Porque ele vai ser tão bom que vocês vão querer vender para outras empresas. Tá? Então, eu banco metade do projeto e vocês bancam o restante. Mas que projeto era esse? Como é que eles desenharam isso? Tá? Eles definiram um descritivo, onde esse descritivo dizia o seguinte: eu quero um equipamento que seja facilmente programável e reprogramável. Eu não quero mais ficar trocando fio para mudar a sequência. Em 68 já existia o advento do computador pessoal, lá nos Estados Unidos. Então eles já sabiam o conceito da programação. Eles queriam usar o recurso da programação para a mudança de lógicas nesse projeto, nesse produto que eles queriam criar. Queriam um equipamento que fosse de fácil manutenção, né, com a possibilidade de ter componentes encaixáveis do tipo plugin. Componentes encaixáveis tipo plugin, a história da troca do relé, né, você encaixa um relé e você remove o relé encaixado. Com a mesma facilidade que você repõe um item, né, de comandos elétricos, eles queriam essa facilidade de encaixe e reencaixe nesse novo produto. Um equipamento que fosse capaz de trabalhar em ambiente industrial, trabalhar com confiabilidade. O que é um ambiente industrial para vocês? Tem poeira? Altas temperaturas? Sim. Vibração? Choque mecânico? Interferência eletromagnética? Gases ácidos na superfície, no ar, na atmosfera? Úmido, alta umidade não condensada, na ordem de 90%. Todo esse cenário de mapa do inferno é o que caracteriza, né,
o que a gente chama de ambiente industrial. Então, se eu tenho um hardware que tem que ser utilizado na indústria, eu tenho um equipamento que vai ser usado na indústria, esse equipamento tem que tolerar todas essas características que eu comentei com vocês agora. Tá? Um equipamento que fosse fisicamente menor que os sistemas de relé. Espaço é dinheiro. Então, eu não queria mais aqueles 10 painéis espalhados da minha fábrica. Eu queria um único painel que fizesse a mesma coisa. Ele tinha que ter um tamanho inferior àquilo que eu tinha de uso no momento. Um equipamento que tivesse condição de ser ligado a um sistema central de coleta de dados. Tá? Então, aqui a gente já começa a falar de redes de coleta de dados. Né? Eu não preciso pedir para o tiozinho aposentado ir lá na portaria da empresa saber se a luz está ligada ou não. No meu controlador, eu quero esticar um fio até a portaria para saber se essa luz está ligada ou não. Tá? É isso que a gente chama de sistema central de coleta. Não adianta fazer tudo isso daqui e custar 10 vezes o que custava a tecnologia antiga. Tinha que ter um preço que valesse a pena, né? Um preço competitivo com o custo que eu teria numa situação dessa. Tá? E aí, com base em todas essas características, surge, então, o primeiro controlador lógico programável, né? O primeiro CLP. O primeiro CLP existente foi chamado de MODCON. O MODCON é de um acrônimo, né? De Modular Digital Controller, com o objetivo de flexibilizar a utilização, objetivo de facilidade de programação, facilidade de expansão, ou seja, eu quero controlar mais coisa, então você agrega mais funções nesse mesmo produto. Olha lá, em 68, né, os engenheiros da Balfour Association desenvolveram o primeiro CLP. Esse armáriozinho aqui, ó, que parece uma estante antiga, onde a gente punha livro, é o primeiro CLP da história construído, lá em meados de 68. O Richard Morley, esse cara aqui que, né, vislumbrou a construção desse primeiro equipamento. E a foto do equipamento aqui em detalhes aí. Ó, é um controlador lógica sequencial. Foi chamado de 084. Por quê? Porque foi o 84º projeto dessa empresa, da Balfour, Massachusetts. Né? Esse produto da Modcon, né, esse produto que eles criaram aqui, com o passar dos anos, né, essa indústria ela foi desmembrada. Uma das empresas que foi criada com esse desmembramento focou na parte de comunicação de dados e deu origem ao protocolo de comunicação Modbus, que é o que a gente usa hoje em larga escala e que a gente vai estar estudando esse conteúdo no quarto módulo. E a outra empresa que se formou, ela se especializou na parte de hardware, né? E inicialmente ela foi comprada pela Schneider, depois ela virou a tal da Allen Bradley, né? Então, esse seria o bisavô do RS Logics, esse seria o bisavô aí de alguns hardwares que são muito utilizados na indústria hoje, tá? Mas tudo isso daqui, além de ser uma bela de uma história, né? Ela serve muito bem para contextualizar o porquê que o CLP foi criado. Ela contextualiza as características principais do que é um CLP. Até os dias de hoje, um CLP continua sendo um equipamento facilmente programável, continua sendo um equipamento fisicamente menor do que sistemas a relé, ou seja, todas essas características continuam sendo atendidas para os modelos de CLP que foram fabricados no ano 2020. Tá? Tudo isso daqui continua sendo uma verdade absoluta para todo e qualquer fabricante de CLP na face da Terra até os dias de hoje. Tá? Então, a gente traz essa historinha exatamente para fomentar vocês entenderem o porquê que esse equipamento foi criado e por que ele faz tanto sucesso na indústria ainda nos dias de hoje. Tá?
Tá aqui. Para a gente ter uma comparação, né? O que é um painel a relé em comparação com o que é um painel a CLP. Tá vendo? Ó, cada quadradinho, cada caixinha dessas daqui, ó, é um relé de comandos. Esse painel foi recém-fabricado. Como é que eu sei disso? Tá aqui, ó. Você consegue ver a cor dos fios no fundo do painel. Tá? Agora, esse CLP, e não é um CLP novo, isso daqui, se não me engano, ou é um GE ou é um Mitsubishi. Seja um ou seja outro, a capacidade computacional, a capacidade de lógica desse CLP, que é da década de 80, potencializa a substituição de aproximadamente 80 painéis de relés desse tamanho aqui. Tá? Só com esses dois CLPs que vocês estão vendo pendurado aqui. Dá algo em torno de 80 painéis desses sendo substituídos. Substituindo o quê? A parte de controle. Um CLP não se mete com a parte de potência. Então, isso fica claro se a gente desenhar, voltar aquele mesmo esquema elétrico. Olha lá, na parte de potência, eu tenho um motor e tenho os 3 contatores. Eu continuo precisando desses contatores para ligar o motor. O que eu substituo com o CLP, então, professor? Toda essa parte que está desenhada aqui, ó, pintada em azul, é o que eu acabo substituindo quando eu utilizo um CLP na lógica, na programação desse cara aqui. Olha a quantidade de fio que a gente vai remover de um painel elétrico com... E isso é uma aplicação boba, né? Uma partida de estrela-triângulo é algo bem simples para ser feito no CLP. Mas para tentar ilustrar a situação e trazer um pouco disso para vocês, seria isso aqui que a gente substitui com a lógica de CLP. Ok? Por definição, um CLP, ou um controlador lógico programável, é um equipamento eletrônico de controle, livremente programável e baseado em microprocessadores. Projetado para funcionar no ambiente industrial. Ele pode controlar desde simples máquinas e processos até automatizar completamente uma planta industrial. Tá? Uma outra forma da gente enxergar essa definição de controle, né? O que é controlar um processo? É você fazer uma medição do que está acontecendo, tomar uma decisão e interagir nesse processo de alguma forma. Sim ou não? Eu preciso manter uma sala com 30 graus Celsius cravados. Faço a medição. Se a medição me indica 28, qual é a ação que eu tenho que fazer? Aqueça a sala. Faço uma nova medição, deu 32. Qual a ação que eu tenho que fazer? Resfrie a sala. Então, quando a gente fala de um controlador, o controlador só vai saber o que fazer se ele estiver medindo. E só vai fazer alguma coisa se ele conseguir atuar nesse processo. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Para que eu tenha o controle, eu tenho que ter medição e tenho que ter atuação no processo que eu estou controlando? Sim, sim. Tudo bem? Está numa linguagem ainda que tá dando para entender, certo? Correto. Então, um CLP vai ter o quê? Uma CPU, uma unidade central de processamento, vai ter uma memória com um programa, vai ter uma interface de entrada para receber os sinais de medição, vai ter uma interface de saída para fazer a atuação no processo. Tudo isso aqui vai ser um CLP.
Outra forma da gente enxergar isso daqui, né? O processo alimentando os sensores, sendo controlado e atuando nesse mesmo processo. Em algum momento, eu posso precisar de uma interface homem-máquina, uma IHM, para mim saber o que é que está acontecendo nesse processo aqui. De tempos em tempos, monitorar o que está ocorrendo para ver se está tudo certo, está dentro dos conformes. Tá? Essa IHM também é um elemento que eu tenho que linkar ela no controle. Então, se a gente fizer aqui por definição, né, de uma forma semelhante a um operador humano, o CLP ele sente o que está acontecendo nesse meio ambiente. Que meio ambiente que é esse? O meio ambiente que eu estou controlando, tá? Ele sente o que está acontecendo, ele analisa as informações que ele captou e vai agir nesse meio ambiente conforme uma lógica pré-estabelecida em seu programa. Lógica pré-estabelecida em seu programa. Se eu não programar o CLP, ele não vai fazer nada. Certo? Conseguem fazer essa analogia com o ser humano de um CLP ou não? Se eu estou sentindo que a sala está muito quente, eu vou analisar, olha, realmente está muito quente. Vou resfriar. Se eu estou sentindo que a sala está muito fria, olha, a sala está fria, eu preciso aquecer. Então eu tenho que ter como sentir o que está acontecendo e tenho que ter como agir nessa planta que eu estou controlando. Ah, eu preciso de uma fundição a 1.800 graus, mas o meu aquecedor só chega a 1.300. Eu não vou conseguir controlar o processo. Ele está errado, está dimensionado de forma errada. Ok? Faz sentido isso para vocês? Sim. Então tá. A gente começa a estudar os CLPs no formato de blocos, tá? Então, vou ter um bloco de entrada, vou ter uma unidade central de processamento e um bloco de saída. O bloco das entradas responsável por saber o que é que está acontecendo na minha planta. Pode ser botoeira, pode ser chave, pode ser sensor de fim de curso, termostato, pressostato, pode ser um monte de coisa aqui, gerando informação para o meu processo. E eu posso ter as saídas, a interface de saída, ligando e desligando lâmpada, ligando e desligando sirene, ligando e desligando contator, válvula pneumática, todo e qualquer dispositivo que possa ser pilotado eletronicamente, eu posso estar interligando numa saída de um CLP. Então, todo e qualquer CLP de mercado vai trabalhar com 5 blocos básicos que a gente descreve aqui. Bloco das entradas, bloco das saídas, bloco terminal de programação, bloco fonte de alimentação e bloco lógica de controle, que é formado por unidade de memória e CPU. Bloco da entrada sente o que é que está acontecendo no meu ambiente controlado. Bloco lógica de controle analisa o que é que está acontecendo e toma uma decisão. E essa decisão que ele toma, o que ele faz? Manda para o bloco das saídas. E as saídas vão se preocupar em ligar e desligar os dispositivos para que esse controle ocorra. Nada disso funciona se eu não programar o CLP. Nada disso funciona se eu não tiver uma fonte de alimentação gerando energia para que o CLP trabalhe. Ok? 5 blocos básicos. Vamos voltar a falar disso em detalhes nas próximas aulas. Outra forma de enxergar do mesmo, né? Então, o professor Farkas ele é bem lúdico nessa história, né? Variáveis de saída da planta interligam nas entradas do CLP. Variáveis de saída do CLP interligam nas entradas da planta, né? Isso aqui é muito típico de planta química, eles enxergam isso daqui. É saída da planta, não é entrada do CLP.
É entrada da planta, não é saída do CLP. Mas você tem que estar alinhado com a nomenclatura que é utilizada em vários locais, tá, pessoal? CLPs. Pequenos, médio, grande porte. Cabe na palma da mão, começa a sair um pouquinho da mão, cabe no colo. O que vai diferir de pequeno, médio porte e grande porte, normalmente é quantidade de entradas e saídas que eu vou ter no CLP, velocidade com que eu rodo um programa, quantidade de expansões que o equipamento aceita. Não aceita expansão, aceita pouca expansão, aceita muita expansão. Tudo integrado, módulo de fonte, módulo de comunicação, placas de fonte, placas de comunicação, placas de entrada e saída. Também voltaremos a falar, essa imagem aqui, ela é bem rica, e a gente vai voltar a falar sobre elas, tá? Isso daqui faz parte de um compromisso que a gente tem com o Centro Paula Souza, com os alunos, de compartilhamento de leituras sugeridas, né? Então, para aqueles que já começaram a gostar pela coisa, estão interessados, querem mais informação, se adaptam à leitura, esses 4 títulos que a gente coloca aqui como leitura sugerida, são títulos que estão disponíveis na biblioteca da Lauro Gomes. Partem aqui do controlador programável de uma leitura mais técnica, mais pontual, específica do CLP, indo até um modelo mais avançado, numa leitura um pouquinho mais pesada, né? O livro de automação aplicada do Giordini, ele já é algo mais denso, ele fala de CLP, fala de SDCD, fala de todas as técnicas possíveis e imagináveis que a gente pode utilizar na automação industrial, tá? Esses dois são níveis intermediários, né, esses 2 outros livros. De qualquer forma, é essencial isso daqui? Não, tá? Eu vou usar questão de prova, cópia do livro? Não, tá? Isso daqui é uma informação que a gente coloca o seguinte: quem tem interesse, gosta e quer aproveitar, quer aprofundar os estudos, são 4 leituras sugeridas aí. Não existe obrigatoriedade de compra, de leitura, de uso desses livros. É para quem quiser. Como eu vou disponibilizar o PDF dessas aulas aqui no caso, vocês não precisam copiar correndo na mão, vocês vão ter esse material aí disponível. E quem tiver interesse vai atrás aí, pode estar correndo atrás desses livros. Dúvidas, comentários, reclamações, o momento é agora. Professor, Sim, senhor. aqui o Wellington, professor. Diego Wellington. Eu arrumei um serviço, professor, e eu tô entrando atrasado nas aulas. Tá. Não é falta de respeito, mas alguns dias eu vou estar chegando umas 7h30, ficando online. Tem algum problema na sua aula, professor? Bom, não dá para você chegar atrasado e cumprimentar a sala inteira, né? Mais presencialmente. Isso era algo que realmente me incomodava quando o coleguinha chegava atrasado na aula presencial, né? Então, como a gente não está mais presencial, você não vai conseguir interromper a aula cumprimentando todos os coleguinhas, eu acredito que não será um problema. Eu, normalmente, nas minhas aulas da primeiro horário, eu costumo dar uns 10 minutos até o pessoal, né, se conectar, sentar, se acomodar direitinho para a gente começar as aulas. E eu normalmente faço essa rotina de gravação de aulas e de disponibilização do conteúdo, porque eu sei que tem gente que está vindo do emprego, está vindo dos corres, está fazendo hora extra, não vai conseguir assistir a aula.
Então, todo esse conteúdo fica gravado. Então, a sua obrigação aí, no caso, seria o quê? Acabou a aula, primeira oportunidade que tiver, você tira esse atraso desses 30 minutos aí que faltou. Tá? Mas, para mim, eu não tenho problema nenhum, né? A nossa chamada, né, a nossa verificação de presença é a entrega do trabalho dentro da data, dentro do cronograma acordado. Tá? E essa entrega ela vai ser válida até segunda-feira. Então, até segunda-feira que vem, você consegue uma presença na minha aula. Não vai ser meia hora chegando atrasado ou não, que você vai ter problema. Ok? Então, se compromissa em pegar o conteúdo. Obrigado. Se compromissa em tirar o atraso e não levar dúvida para casa. Né? É aquela história. Você sabe o que é pergunta imbecil ou não? Sabe qual que é a pergunta imbecil? A pergunta imbecil é aquela que a gente não faz. Pergunta imbecil é aquela que a gente leva lá para casa e não esclarece. Tá? Não tenham perguntas imbecis. Façam os questionamentos em sala de aula. Tá? Interajam com a gente, que é a melhor forma que a gente vai ter para estar trocando informação com vocês. Esclarecido? Ok, obrigado, professor. O que mais? Mais alguém? Alguma dúvida? Não dúvidas? Então tá bom. Até o final da aula de hoje, até o final do dia, no mais tarde da manhã, tá? Eu estou colocando material na aula de hoje, na aula do dia 11, 2020, 08, 11, tá? É onde vai aparecer esse conteúdo lá nas equipes de vocês. Link do vídeo, o PDF das apresentações e um forms que vocês vão me responder, que é o que vai valer a atividade de hoje. O que vai constar nesse forms? O conteúdo, né? Questões aí referente a essa aula que a gente ministrou hoje. Tudo bem? Ok, Não professor. havendo dúvidas. Alguma dúvida? Algum comentário? Então tá. Estou baixando minha lista de presença aqui, no momento 20 alunos. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que isso possa fazer diferença para vocês aí a curto, médio prazo. Então tá bom, senhores, se não temos dúvidas, sejam bem-vindos novamente ao curso e semana que vem estaremos aí, segunda e terça-feira. Ok, Beleza, professor. Boa Obrigado. noite, então, para todos. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, senhores.